Bom, mas eu queria falar hoje de uma coisa que é engraçado, né? Sabe que as coisas elas não são impunes. As coisas, quando elas acontecem, elas não são impunes. Tudo tem uma explicação, tudo tem uma origem, tudo tem uma causa. Então a gente vê, por exemplo, uma coisa que acontece no Brasil que é muito curiosa, que é o seguinte. O presidente da República, que nunca se dá conta disso, nem este, o Lula, nem aquele, o Bolsonaro, ele acha que ele se elege em 2 turnos. Mas, na verdade, são 2 eleições que acontecem. 2 eleições para ele chegar lá. Para ele chegar lá, ou seja, para ele conquistar o poder. Uma eleição, essa de 2 turnos, tradicional, dá a ele a cadeira de presidente. O objeto, a cadeira de presidente. Aí essa cadeira fica diante de uma mesa e dá a ele o direito de nomear ministros e tal. Agora, o direito de governar não é conferido pelo voto popular. O direito de governar é conferido por uma outra eleição, que é a eleição que define quantos % do Congresso o presidente detém. Então você pega esse presidente, ele se elegeu com 50% e alguma coisa dos votos, e ele não tem 50% do Congresso. Essa outra eleição é uma eleição diferente da primeira eleição. Vou trocar de exemplo e depois eu volto a esse. Um deputado se elege. Aí saem aquelas notícias. Fulano é o deputado mais votado do Brasil. Aquele deputado de Minas Gerais, o Nicolas, foi o deputado federal mais votado do Brasil. Isso confere a ele algo em especial? Zero. Quando ele se elege o deputado federal mais votado do Brasil, ele entra na Câmara como aquele que entrou raspando. Que entrou pelo coeficiente eleitoral, que teve pouco voto, dá na mesma. Mas você pega os presidentes de Câmara, Michel Temer foi presidente de Câmara, Rodrigo Maia foi presidente de Câmara, nenhum dos dois foram campeões de votos e presidiram a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, hoje é presidida pelo Arthur Lira. O Arthur Lira não teve a votação, teve uma votação importante, mas não teve a votação do Nicolas. E o Nicolas não vai ser o presidente da Câmara. Aliás, o Nicolas fica ali, andando para lá e para cá, para saber onde é que ele se encaixa, como é que ele consegue o direito de ter voz. Vez todos têm, votam igual, vão para comissões, mas sabe... O Nicolas é líder do partido dele, o Nicolas está dando entrevista para falar de reforma tributária, a imprensa procura o Nicolas para saber o que ele acha da votação do saneamento, do arcabouço fiscal. Não, ninguém pergunta para o Nicolas o que ele acha do arcabouço fiscal, porque o Nicolas é um personagem pândego, né? Mas deveria ser ouvido, porque se ele foi o campeão de votos, então não há uma relação no Congresso direta entre ter muitos votos e ter muito poder. Você pode ter pouco voto e pouco poder. No governo, já no governo, na eleição do Executivo, se o Lula tivesse tido 60% dos votos, 62%, como ele teve nas eleições, numa das eleições anteriores, não me lembro qual das duas, mas que ele teve 62% dos votos válidos, e agora teve 50 ponto alguma coisa, essa diferença fez, naquele tempo, o Brasil ser varrido pelo vermelho. Então tinha muito mais gente que dava suporte ao Lula do que dá agora. Então o Lula tem que perceber o seguinte: se eu ganhei a eleição para presidente e que me deu o direito a sentar na cadeira, mas eu não ganhei a eleição para presidente que me dá o direito de governar, eu preciso construir as bases dessa governabilidade. Aí ele foi usar a ferramenta que ele conhecia. Mesmo assim usou mal. Foi usar a ferramenta que ele conhecia. Distribuiu ministérios, deu 3 para o MDB, 3 para a União Brasil, 3 para o PSD, 3 para o PSB, e foi dando ali tal, 12 ministérios só para esses. E esses caras, esses que têm esses 12 ministérios, com seus 142 deputados, deram 8 votos para o governo, 8, na eleição, na votação das mudanças do saneamento que o governo queria fazer. Não vou entrar aqui no mérito das mudanças, que eram péssimas, mas não vem ao caso, perdeu.
E aí, eles estavam com os ministérios lá, então nós demos ministério, nós perdemos. Então, dar os ministérios não adianta. Nós temos que dar os cargos também, porque é assim, debaixo do Ministério das Comunicações tem os Correios e não é do União Brasil, que é o ministro é do União Brasil. Debaixo do Turismo, que é do União Brasil, tem a Embratur, não é do União Brasil, é do PT. Isso tira o poder do ministro de um jeito muito forte. Então o cara tem o ministério, mas ele não manda no ministério. E tem que aprovar a nomeação dos caras que ele quer colocar no Palácio do Planalto. Ou seja, o sujeito pode ser ministro do turismo, ministro da economia, pode dar a última palavra em comunicação, pode dar a última palavra em saúde, em educação, mas ele não tem o poder de fazer uma avaliação dos cargos que vão assessorá-lo. Não tem esse poder, tem que passar por um crivo, que não é o crivo do ministério, é o crivo do governo. Aí vai aquele crivo do governo e está enrolando. 400 indicações estavam paradas lá. Lula deu uma chamada geral e tal. Cargo, ministério e vamos entregar dinheiro para essa gente. Depois da derrota que aconteceu, vamos entregar dinheiro para essa gente. Então, ontem, o governo liberou 700 milhões de reais, que é uma quantia maior do que a que ele liberou em todo o resto, desde que ele entrou. 4 meses e meio. Agora deu quase 60% do dinheiro que ele já liberou, foi liberado num único dia. Num único dia. Aí deu dinheiro PT, PSD, PSB, União Brasil, etc, etc, etc. Então ele está liberando cargo, ministério, verba. Puxa vida, mas será que com cargo, ministério e verba ele vai conseguir formar a maioria? E aí vem as afirmações feitas por vários parlamentares. De uma forma ou de outra, o que eles dizem é o seguinte: nós queremos o poder. O poder não é ter ministério. O poder não é ter cargo. O poder não é ter o orçamento. Nós queremos participar do governo, das decisões. Nós queremos interferir na agenda. Se o governo não compartilhar a agenda, e eu explico, ele vai ter muita dificuldade. A agenda significa o seguinte: a agenda do PT é uma, a agenda do Lula é outra. A agenda do governo tem que ser uma terceira para que ele possa conseguir maioria no Congresso. Se ele não compartilhar a agenda, ou seja, se ele não olhar o que interessa para os deputados, para saber o que ele vai colocar como proposta, a coisa vai fazer água. A coisa vai fazer água. O arcabouço, ou seja, o projeto das regras que organizam o orçamento. Fundamental esse projeto, deve ser aprovado. E já está sofrendo mudanças, né? Não dá para resistir a essas mudanças. Por exemplo, o saneamento básico foi aprovado pelo Congresso Nacional depois de uma discussão que levou mais de um ano entre a apresentação do projeto original e a sanção presidencial. Aí vem o governo Lula e mexe. Os caras falam, mas peraí, você está mexendo na nossa agenda, nós aprovamos. Nós. Então não podemos ficar mexendo naquilo que já foi. Daqui para frente você quer mexer, ok, mas daqui para trás não dá. Ontem eu fazia eu fiz um comentário no Band News TV, que eu faço todas as noites, às 10 horas da noite, e eu dizia, imagina que o Bolsonaro tivesse resolvido, por exemplo, que as estradas brasileiras teriam que ter velocidade de 160 por hora, não mais 120 por hora. E tivesse modificado o limite máximo para 160 por hora. Lula se elege e diz, não, 160 é muito, vai aumentar o número de acidentes, ou pelo menos vai aumentar o número de mortos, porque os acidentes podem até não aumentar, mas a quantidade de pessoas que sobrevivem num acidente nessa velocidade vai ser menor, então nós vamos ter mais mortos. Volta os 120. Ele pode fazer isso. E passa a valer a regra do 120. Agora, ele não pode falar. E todo mundo que andou a 160 desde que o Bolsonaro mudou a lei vai ser multado por excesso de velocidade. Não pode. Ele não pode. Ele pode mexer daqui para frente, mas ele não pode mexer daqui para trás.
Então ele pega, por exemplo, a privatização da Eletrobras e vai escarafunchar para mexer em algo que já foi feito, ato jurídico perfeito. Eu sei que tem gente, inclusive aqui mesmo, que defende a posição do governo, né? É um debate como outro qualquer, eu estou aqui compartilhando a minha opinião, eu acho um absurdo o governo se meter nisso. E tem gente que acha que isso traz prejuízos incríveis, não tem uma privatização. Nem a privatização bem feita e nem a privatização mal feita. Dizem que você quer ganhar dinheiro, monta um banco bem administrado. É o melhor projeto, é o melhor negócio que pode existir. Qual é o segundo melhor negócio que pode existir? Um banco mal administrado. Ou seja, banco é bom, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Uma privatização, todas as privatizações deram dinheiro para quem vendeu. Todas as privatizações. Porque venderam coisas que estavam capengas ou com dificuldade, etc. E tal. Enfim, o fato é que está voltando para trás. O que eu quero deixar registrado é a velha história da política de coalizão, cargo, cooptação. Nem dá para chamar de presidencialismo de coalizão, depois virou presidencialismo de cooptação, agora não dá para chamar de cooptação. Não dá para o governo cooptar, não dá para o governo dizer a agenda é minha, é o governo da nossa agenda, a agenda é nossa, é minha, é sua, é nossa. E a gente vai discutir junto como é que a gente vai tocar essa agenda. É isso que tem que acontecer para que o governo possa tocar adiante. Razão pela qual o caminho sempre vai tender ao centro. Porque as posições radicais nunca vão formar a maioria, sempre vai tender ao centro. Para o Brasil é ótimo. Para o Brasil é ótimo. Porque aí não adianta, não vai entrar, pode entrar um radical de direita, pode entrar um radical de esquerda, o João Pedro Stedley pode ser presidente da República, ele não consegue impor a agenda dele. A Constituição não deixa, o Supremo não deixa, o Congresso Nacional não deixa, o TCU não deixa, não vai conseguir. O que é ótimo para nós. Isso aqui não é a terra do Nicolás Maduro, não é a terra do Chaves. Isso aqui é um país sério. A Venezuela, coitada, já foi muito séria e virou essa porcaria, né? Por quê? Porque baixa a institucionalidade, o sujeito faz o que quer, muda a quantidade de ministros do Supremo, coopta todo mundo e é um inferno. Argentina, nosso país irmão aqui embaixo, aqui do nosso lado, né? Olha o que está acontecendo, Alberto Fernandes. Não vai, não anda, nós não queremos isso para nós, entendeu? Não adianta ter uma agenda esquerdoide e não conseguir implantar, não adianta ficar falando que quer que as pessoas façam isso, possam fazer aquilo, não importa, tem que botar para andar. E para andar, tem que pegar uma agenda original, rasgar e construir uma nova, junto com Arthur Lira, junto com o Rodrigo Pacheco, junto com os principais líderes, junto com a sociedade. Ele não montou agora o Conselhão, levou até o tal do Stedley junto para o Conselhão, para aconselhá-lo. Pois então, conversa com o Conselhão, conversa com o Congresso, conversa com o Supremo, aí consegue construir alguma coisa. Foi assim que saiu a privatização da Eletrobras. Ela passou pelo TCU, passou pelo Congresso, não faz sentido rever. É importante isso. Na governabilidade, o governo Lula tem que ter ministério para entregar, cargo para distribuir, tem que ter verba pública, sim, para pagar entregar os interesses dos deputados e senadores, mas tem que estar aberto para compartilhar a agenda. Isso é fundamental. Não sei se você concorda, se você discorda, mas esse é meu ponto de vista sobre o assunto.